Boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja em nossos corações. E nesta noite de Evangelho, sigamos em prece, irradiando boas energias aos nossos irmãos. Agradecemos pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em um só pensamento, envolvidos em um sentimento de fraternidade. Pedimos por nossos irmãos da lista do SEC e também por todos aqueles encarnados que estão necessitando de amparo, seja uma cura do corpo físico, seja um passe para aliviar as dores da consciência, ou seja uma ajuda material. Que todos eles encontrem o auxílio necessário para as suas necessidades. E com esse auxílio, chegue também em seus corações a luz da Boa Nova e que se sintam impulsionados a conhecer os ensinamentos do Cristo. Pedimos pelos desencarnados que sejam amparados em sua condição, sendo envolvido pelo amor divino. Pedimos também por todos os trabalhadores que saem diariamente das suas casas para dar à sociedade o suporte necessário das atividades essenciais durante esse período de pandemia. Sabemos que muitos deles trabalham exaustivamente, como é o caso dos coveiros, dos trabalhadores da saúde e de tantos outros que estão nessa situação. Que Jesus cuide de todos, dando-lhes proteção e sabedoria. Pedimos pelos irmãos espíritas que todos sejam dados as condições de trabalho no bem, que mesmo em casa todos sejam instrumentos da paz de Jesus, que suas casas e famílias estejam em harmonia e sintam-se cada vez mais impulsionados à prática da caridade. Pedimos pelo nosso país que os trabalhadores abnegados do plano espiritual continuem conduzindo as ações no intuito de ajudar o Brasil, como coração do mundo, e para que se encamine como todos desejamos ser a pátria do Evangelho. Que neste momento fiquemos em paz, sintonizados com o alto e pedindo por todos. Assim seja. Leitura do Evangelho, capítulo 10, item 6. Reconciliação com os adversários. Na prática do perdão, como, em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Caros irmãos, ante a requisição no comentário
sobre o tema reconciliar-se com os adversários, no item 6, vale relembrar o item 5 do evangelista Mateus, versículo 25 e 26. Reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, que o juiz te entregue ao ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Adversário quer dizer antagonista, contendor, opositor, rival, concorrente. Adverso. Este último significa também aquele que traz desgraça, que provoca infortúnio, inimigo. Ceitil é uma moeda portuguesa dos anos 1385 a 1433, quer dizer, quantia insuficiente, por extensão. Nas duas frases, Jesus fala da necessidade do perdão para o bem do que se sente ofendido. Mas como tudo se relaciona, os benefícios se estendem também ao que ofende, pois que o ofensor do momento quase sempre foi antes o ofendido ou assim se sentiu. Allan Kardec, iniciando seus comentários, afirma que há dois efeitos na prática do perdão e na prática do bem geral. Um é moral e o outro material. O primeiro, o efeito moral, corresponde a quem dá para quem recebe o perdão. Efeitos no sentir, provocando sentimentos, ou seja, emoções agradáveis e mais nobres. Ambos, ofensor e ofendido, se sentem mais aliviados, mais felizes. O outro, o efeito material, elimina as vibrações negativas do ofensor e do que se sente ofendido, que se estabelece entre um e outro, uma consequência da ação e dos sentimentos e pensamentos igualmente negativos. Allan Kardec considerou esse efeito, o material, por desfazer no ato a ligação negativa desses fluidos venenosos, impedindo que continue após a morte do ofensor. O desencarne não elimina os inimigos, visto que o espírito leva consigo todas as suas qualificações, boas ou más, todos os seus sentimentos, todo o conhecimento, toda a sua maneira de ser. Ele desperta no plano espiritual como é aqui. Kardec cita um provérbio popular: morto o cão acaba a raiva, como não verdadeiro, quando aplicado ao homem. Assim, o inimigo leva o seu ódio, sentindo-se até mais livre, sem as limitações do corpo físico, para agir sobre seu desafeto, tornando-se seu obsessor. A maioria das obsessões, sobretudo a subjugação e a possessão, são quase sempre motivadas por vingança. Então, Deus permite que isso aconteça, meus irmãos, pela lei de causa e efeito, no respeito ao uso do livre-arbítrio de cada um, que leva o homem, pela má escolha, a fazer o mal, ou por haver faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Assim, nas consequências do mau uso do livre-arbítrio, vai o homem aprendendo que o amor cobre a multidão de pecados, conforme escreveu o apóstolo Pedro em sua carta 1, capítulo 4, versículo 8. Quando Jesus disse que devemos reconciliar-nos sem demora com nosso adversário, ele pretendia nos ensinar a evitar discórdias na vida presente, mas também que elas continuassem no plano espiritual e nas existências futuras deste mundo, porque dele não sairemos enquanto não pagarmos nossas dívidas até o último centavo, ou seja, até que a justiça esteja completamente satisfeita. Por isso, caros irmãos, enquanto estamos na Terra, ignorantes do nosso passado, devemos buscar não fazer novos adversários e na valorização do tempo presente. Esforçarmos-nos para tornar os relacionamentos difíceis em relacionamentos agradáveis, os adversários em amigos,
na prática do perdão, sempre que houver qualquer desentendimento, para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, como toda causa profunda de animosidade posterior. E faz-nos recordar o que disse Kardec, os Espíritos Eméritos, está em um livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme ensinou Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esforcemo-nos nesse sentido para vivermos melhor aqui na Terra e absorvermos dos ensinamentos que nos favoreçam a trilhar os caminhos dos efeitos morais positivos e dos efeitos materiais também positivos, posto que existe a inter-relação entre um e outro. Que a paz do Senhor permaneça com todos, agora e sempre assim seja. E neste momento em que encerramos este Evangelho de luz, pedimos a Jesus para fluidificar as águas de nossas casas e de todo o ambiente em que haja um irmão necessitando de auxílio divino. Muito obrigada, Mestre querido, e que assim seja.